A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 30, que diz assim: Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se deprimidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que Pedro e os que com ele estavam com sono. Pedro e Tiago e João estavam cansados, mas a Bíblia diz que eles se conservaram acordados. Talvez você entrou aqui cansado, dizendo: eu vou desistir, eu já estou orando pouco mesmo, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler Bíblia, eu não estou conseguindo entender muita coisa, eu acho que eu não vou mais nem no culto, eu estou indo tão pouco. E Deus está dizendo: ei, você pode estar cansado, você pode estar exausto, mas você não pode desistir agora. Pedro, Tiago e João estavam cansados, mas a Bíblia diz que eles se conservaram acordados, mesmo estando ali lutando contra o sono, eles permaneceram. Eles ficaram, eles não desistiram, eles não se entregaram ao sono. Ei, não se entregue, aleluia, a essa frieza espiritual, sabe, a esse sofrimento que você está passando. Não, continue mesmo com o pouco que você tem, continue mesmo que preciso, se for preciso lutar, lute, se for preciso se manter acordado, se mantenha, se for preciso orar mais 5 minutos, ore, mas não desista, porque esses homens tiveram uma experiência sobrenatural, porque eles resolveram não desistir. Todas as vezes que você resolve não desistir, todas as vezes que você resolve, aleluia, se colocar na posição, todas as vezes que você resolve crer na palavra do Senhor, mesmo estando cansado ou cansada, Ele vai te surpreender. Ei, eles só puderam ter aquela visão, eles só puderam ver Elias, eles só puderam ver Moisés diante dos olhos dele, eles só puderam ver Jesus transfigurado, porque eles se manteram acordados. Então se mantenha na posição que o Senhor te chamou, então se mantenha acordado, se mantenha firme. O Senhor diz para você: eu sei, minha filha, que as lutas não estão fáceis, eu sei realmente que as adversidades são grandes, eu sei que realmente a vontade de desistir muitas vezes vem com muita força, mas o Senhor está dizendo para você: continue, persevere com pouco que você tem, porque é com pouco que você tem que você vai viver milagre, porque é com pouco que você tem que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque é com pouco que você tem que Deus vai surpreender o seu coração, porque é com pouco que você tem que você vai conseguir, aleluia, herdar a vida eterna. Você não pode desistir agora, porque se Pedro, Tiago e João se dessem ao sono, ao cansaço, porque eles eram seres humanos, irmãos, como nós, eles se cansavam, assim como nós também. Talvez você, diante de tantas lutas, está cansado de lutar, talvez você já remou tanto, você já insistiu tanto, você já perseverou tanto, que agora o sono espiritual está querendo te pegar. Agora você olha e dizia: eu não tenho mais força para orar, não tenho mais força para fazer nada. E Deus está dizendo: se mantenha acordado, se mantenha acordada. Não tem palavras, se ajoelhe sem palavras. Não tem palavras, chore. Não tem lágrimas, aleluia. Engrandeça, louve o nome do Senhor. Não tem o que falar, não tem o que pedir, pois agradeça. Faça algo na presença de Deus para se manter acordado, para manter a chama viva, para manter a brasa acesa. Você precisa manter a brasa do Espírito Santo acesa no seu coração. Você precisa manter a brasa da presença de Deus no seu coração. Você precisa manter a brasa de Deus na sua vida. Você precisa continuar em pé diante das dificuldades. Você não pode se prostrar. Eu sei que diante de algumas adversidades nós pensamos que não vamos conseguir, mas Deus está dizendo: eu conto contigo. Hoje eu estou te visitando e te renovando e dizendo: se mantenha acordado, se mantenha acordada na minha presença, porque se Elias, aleluia, perdão, porque se Pedro, Tiago e João não se mantivessem acordados ali, eles não tinham visto Elias, eles não tinham visto Moisés, eles não tinham visto Jesus transfigurado. E tem coisas que você só vai viver, que você só vai ver se você não desistir. Tem palavras que Deus lançou sobre a sua vida, que elas só vão acontecer se você resolver não desistir. Se você resolver continuar na presença de Jesus, se você resolver continuar adorando Jesus, se você resolver, aleluia, continuar crendo em Jesus, aí você vai ver o milagre acontecendo.
Mas se você ficar, aleluia, andando por vista, se você ficar andando pelo seu cenário, se você ficar andando pelas palavras contrárias, se você ficar andando pelas adversidades, você nunca vai viver de Deus um sobrenatural. O Senhor diz para você: eu tenho um sobrenatural para fazer na sua vida, eu tenho algo extraordinário para fazer na sua história, mas você precisa se colocar na posição como aquele, como aquela que persevera. Imagine comigo, se a viúva que importunou o juiz iníquo, ela tivesse desistido, ela não viveria o milagre, ela não viveria a sua vitória, ela não teria sua causa julgada, mas porque ela perseverou. Você acha que em momentos da vida dela, ela não pensou em desistir? Você acha que em momentos da vida dela, ela não se cansou? Claro, irmãos, todos nós cansamos, todos nós pensamos em desistir, mas o Senhor está dizendo para você: persevere, persevere, porque só vive vitória, só vê o extraordinário, só vivencia as coisas, aleluia, que Deus falou, se cumprindo na vida, aquele e aquela que resolve não desiste. Aquele e aquela que resolve perseverar. Aquele e aquela que resolve se manter de pé diante das aflições. Então resolva se manter de pé diante das aflições. Então resolva se manter de pé diante dos problemas. Essas dificuldades que você está enfrentando está te tornando mais forte, está te tornando, aleluia, mais firme, está te tornando mais crente. Você está crendo mais as palavras de Deus, você está crendo mais os direcionamentos de Cristo. Por quê? Porque você está aprendendo a perseverar. Ninguém amadurece sorrindo diante das dificuldades que nós amadurecemos. Foi diante das dores que José ele amadureceu para ser um governador. Foi diante, aleluia, ali das ovelhas, diante do esquecimento que Davi amadureceu para se tornar rei de Israel. Então muitas vezes Deus vai permitir algumas dificuldades na nossa vida para que venha um amadurecimento na nossa história. Não é pra gente esmurecer, não é pra gente desistir, não é pra gente olhar para trás, soltar o arado, dizer assim: eu vou chutar o pau da barraca, não tá dando certo. Não é pra isso. Deus te levou aí para que você fosse mais forte, para que você pudesse contemplar que com o Senhor você pode, para que você pudesse contemplar que humanamente falando, muitas coisas podem ser impossíveis na sua vida, muitas portas podem estar fechadas, muitas adversidades podem estar te cercando, mas com Deus você consegue. Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus, eles estavam ali com Jesus, e o Jesus que te convidou, assim como convidou a Pedro, Tiago e João para aquela experiência, é o Jesus que se responsabiliza por você, e ele diz: eu não vou deixar você desistir. As situações podem não estar favoráveis, mas eu não vou deixar você retroceder. As lutas podem estar grandes, mas eu não vou deixar você desistir, porque eu conto com você. Porque eu conto contigo, aleluia, para que você possa viver o extraordinário. Eu conto contigo para que você possa viver o sobrenatural. Eu conto contigo para que você possa ter grandes experiências na minha presença. E aqui nós observamos que ter experiências com Deus nem sempre é um mar de rosas, né? A gente sempre fala que Pedro, Tiago e João foram os escolhidos para sempre estar, né, próximo de Jesus. A Bíblia relata isso, que existiam milagres que Jesus não chamava os outros discípulos, somente a Pedro, Tiago e João. Era como se eles fossem os escolhidos dos escolhidos, né? Eles eram separados, eles eram diferentes, mas quem vive experiências diferentes, quem é chamado para muito, muito lhe será cobrado. Tá entendendo? Quem é chamado para muito vai se cansar, vai ter adversidades, porque Deus não se revela de qualquer forma, porque Deus não se revela de qualquer jeito. Você vai observar que grandes homens de Deus se sentiram também cansados. Um dia Elias entrou na caverna, aleluia. Um dia Elias pediu a morte, mas nós vamos observar que Deus não deixou ele morrer naquela situação. Assim como Jesus sustentou a Pedro, Tiago e João diante daquele cansaço, Ele está dizendo para você: eu estou te sustentando, eu estou te dando livramento, eu estou te renovando, porque Deus sabe que existem momentos na nossa vida que nós precisamos de um renovo, que nós precisamos ser renovados. E você entrou aqui precisando de um renovo, e você entrou aqui precisando, necessitando ser renovado. E o Deus que te renova está aqui neste lugar. E o Deus que restaura na sua vida está aqui neste lugar. E o Deus que restitui está aqui neste lugar. E Ele diz para você através dessa palavra: você não vai desistir, mas você vai perseverar. Pedro, Tiago e João, você vai observar que eles estavam ali realmente deprimidos de sono. Só quem sentiu muito sono, sabe uma situação que você está com muito sono? Que você tá tão cansado que parece que tem horas que parece que a gente não vai conseguir, né, segurar o sono. Não tem momentos que é assim? Pois é, assim estava Pedro, Tiago e João. Sabe aquele momento de exaustão?
aquele momento de cansaço, mas eles conservaram-se acordados, eles lutaram contra o sono. E você precisa lutar contra essa frieza espiritual. E você precisa lutar contra essa adversidade que está vindo para paralisar você, que está vindo para que você não viva os projetos de Deus e para que você não conclua aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é claro que vai ter oposição. Nós pensamos que quando nós fazemos a vontade de Deus não vai ter oposição, não vai ter luta. É claro que vai ter. Vai ter oposição, vai ter nãos, vai ter porta fechada, vai ter adversidades, vai ter perseguições, vai ter escassez. Porque a gente sabe que servir a Deus não é somente um mar de rosas. Vai ter os espinhos também. Vai ter as adversidades também. Vai ter as portas fechadas também, vai ter momentos de dificuldades também, mas com Ele nós podemos aprender. Com esses momentos que nós passamos, nós podemos tirar bom proveito. Ei, tem momentos que você está cansado e cansada. Aqui Pedro, Tiago e João puderam contemplar Elias, puderam contemplar Moisés, puderam contemplar o Senhor Jesus transfigurado e puderam contemplar também que com Jesus eles conseguiriam vencer aquele cansaço. Eles conseguiram vencer, irmãos. A melhor coisa que existe, eu não sei se você já sentiu essa sensação, mas eu tenho certeza que sim. A melhor coisa que existe é quando nós concluímos uma coisa. Quando nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E quando a gente vê que a gente é aprovado, quando a gente vê que a gente consegue, a gente sente aquela paz. E fala, Deus, obrigada porque eu consegui. Deus, obrigada, porque se fosse com a minha força eu não conseguiria. Se fosse com a força somente de Pedro, Tiago e João, eles não conseguiriam. Eles estavam deprimidos de sono. Eles estavam exaustos, mas é porque aquele que chamou a eles, aquele que convidou a eles para estarem naquela situação se responsabilizava por eles. Você tem que entender que o Jesus que te chamou, que o Jesus que te colocou nessa situação se responsabiliza pela sua vida. Eu vejo Jesus se responsabilizando pela vida de pessoas que estão me ouvindo agora. Eu vejo Jesus assim renovando pessoas que estão me ouvindo agora, porque você não está sozinho, porque não foi você, aleluia, que entrou sozinho nessa história. O Senhor entrou contigo. Foi o Senhor que colocou você nas humilhações, permitiu as adversidades na sua vida, as humilhações, e Ele está dizendo para você, eu sou o Senhor que te sustento para depois te honrar. Porque primeiro pode vir a vergonha, mas depois vem a honra. Primeiro pode vir a luta, mas depois vem a vitória. Com Deus é sempre assim, vai ter vitória, não importa como é que esteja o cenário. Pedro, Tiago e João puderam contemplar o melhor de Deus naquele monte. Por quê? Porque eles não deixaram se vencer por aquele cansaço. Não se deixe vencer pelo cansaço espiritual, pelo esgotamento que você está vivendo. Você pode não conseguir ler 10 capítulos, 5 capítulos da Bíblia, mas leia pelo menos um. Você pode não conseguir orar 20, 30, 40 minutos, 1 hora, mas ore pelo menos 5. Só não deixe de orar, só não deixe de buscar. Você não consegue jejuar mais muito tempo, período prolongado, mas jejue 1 hora, 2 horas, Deus te entende. Mas não deixe, aleluia, esse cansaço espiritual te vencer. Pessoas que entraram aqui hoje, aleluia, tá com cansaços espirituais extremos, mas o Senhor tá te renovando. Declare comigo, Deus está repreendendo todo o cansaço da minha vida. Deus está repreendendo todo o cansaço da minha vida. Existem situações espirituais que nós sentimos na nossa carne. Isso aconteceu com Daniel. Depois de Daniel ter revelações de Deus, a Bíblia diz que ele adoece, irmãos. Depois de Deus trazer revelações para ele, ele fica enfermo, ele fica doente. Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós estamos ligados, aleluia. Há uma ligação na nossa vida. Então não pense você que o que é espiritual não vai afetar o que é físico, porque às vezes afeta sim. Às vezes você sente no seu físico batalhas, lutas, mas o Senhor está dizendo para você, não tenha medo diante das dificuldades, porque eu te renovo. Não tenha medo diante das lutas, porque eu te fortaleço. Não tenha medo de não conseguir, porque eu sou a tua força. Você tem que compreender que Jesus está contigo, isso basta. Jesus estava com os discípulos e eles conseguiriam vencer aquele cansaço. E o que Jesus diz para você é, eu estou com você nessa situação e você vai conseguir vencer. E você vai conseguir ter experiências sobrenaturais e você vai ver que vai ser extraído aí desse momento de cansaço muitos milagres, muitos testemunhos, muitas coisas que vão renovar sua fé. Mas você não pode deixar esse cansaço te vencer. Pedro, Tiago e João não deixou o cansaço vencer eles, mas eles venceram o cansaço. A Bíblia diz que mesmo estando deprimidos de sono, eles venceram o cansaço.
Eles se mantiveram acordados, mesmo que teve que batalhar. Eu tenho certeza que eles tiveram que batalhar naquele momento. Eu tenho certeza que eles tiveram realmente, aleluia, que lutar, porque não é fácil lutar contra o sono e contra o cansaço. Mas o Senhor os deu força e Deus te dá força. E você vai poder contemplar muitas coisas boas durante esse percurso que você está vivendo de cansaço espiritual, de fadiga. Você vai poder ver o quanto Deus cuidou de você. Você vai poder ver o quanto você é dependente de Deus. Você vai poder reconhecer que foi Deus quem esteve com você, por isso você não desistiu. É por isso que você não retrocedeu, é por isso que você não se desanimou completamente, porque Deus te renova. O Senhor está renovando as suas forças para que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Declare comigo: um tempo de experiências sobrenaturais é chegado na minha vida. Um tempo de experiências sobrenaturais é chegado na minha vida. Deus traz para a sua vida experiências sobrenaturais. Se você crê nessa palavra, declare amém. Receba de Deus um tempo novo, receba um renovo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.